casa também. O Abner colocou o Pix aí para nós. E graças a Deus, né? Bem, hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no capítulo 10 do livro do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 10, versículo 1 ao 7. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 7. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre o título da minha mensagem hoje, é como ser e fazer discípulos. Amém? Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 7. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o republicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dizendo-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes pregando, está próximo o reino dos céus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, mais uma vez, nos colocamos na dependência do Espírito Santo e queremos ouvir a Tua voz falando conosco. Queremos ouvir a Tua palavra, vindo ao encontro das nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nesta hora, trazendo clareza dentro da Tua palavra. Fala conosco. Eu repreendo todo espírito contrário que queira deturpar a Tua palavra e que o espírito de sabedoria e de revelação esteja aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Jesus, ele nos chamou com o intuito de que nós fôssemos e fizéssemos discípulos de todas as nações. Eu vou ler uma ilustração. Observe um menininho seguindo seu pai na neve. Ele estica as pernas para pisar onde o pai pisou. Não é uma tarefa muito fácil. Suas pernas curtas estendem-se o quanto podem, para que seus pés toquem as pegadas do pai. O pai, vendo o que o filho está fazendo, sorri e começa a dar passos mais curtos para que o filho os possa seguir. Eis um quadro do discipulado. Em nossa fé, seguimos os passos de alguém, um pai, um professor, um herói. Nenhum de nós é o primeiro a palmilhar a trilha. Todos temos alguém a quem seguimos. Em nossa fé, deixamos pegadas para guiar outros. Um filho, um amigo, um novo convertido. Ninguém deve ser deixado para palmilhar sozinho a trilha. Eis o princípio do discipulado.
Ele vai mostrando aqui uma ilustração, né? O pai caminhando, mas tem hora que o pai tem que diminuir os passos para que o seu filho consiga segui-lo. O discipulado, em primeiro lugar, nós precisamos saber como é que nós podemos ser um discípulo. Para fazer discípulos, nós temos que aprender a ser discípulos. Esse é o caminho, essa é a forma que Deus encontrou para a estratégia de Jesus. Disse que uma certa feita, depois que Jesus morreu e ressuscitou, quando chegou no céu, disse que o anjo Gabriel veio recebê-lo sorridente e disse para ele: mestre, o senhor já acabou a obra que o senhor foi fazer na terra? Ele disse: não, ainda tem muita coisa para ser feita. Ele falou: então, Senhor, e agora? Ele falou: não, mas eu deixei 12 homens lá para fazer essa obra. Aí o anjo disse: então o Senhor deixou 12 homens gigantescos, poderosos, para fazer esta obra? Ele disse: não, eu deixei 12 homens, para você ter ideia, um deles me traiu, outro me negou, e os outros fugiram na hora em que eu fui para a cruz. E agora, Senhor, se eles falharem? O Senhor olhou para o anjo e disse: se eles falharem, eu não tenho outro plano. Se eu falhar, meu irmão, Deus não tem outro plano. Se você falhar, Deus não tem outro plano. Porque essa é a estratégia de Jesus para alcançar os perdidos, para implantar o seu reino, é fazer discípulos. E ele conta comigo e conta com você, com as nossas deficiências, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, mas é com você que ele está contando. É comigo que ele está contando. Amém? Em nome de Jesus. E não é fácil. Jesus, ele não escolhe pessoas poderosas. Ele não escolhe pessoas capacitadas. Parece até um jargão, mas não é um jargão, é uma realidade. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Se você foi chamado por Deus, Ele te capacitará. Não olhe para você, porque se você olhar para você, nunca você será o que Deus quer. Mas se você olhar para Deus, você será o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Nunca. Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, eu ia para uma reunião de obreiros, eu era diácono na igreja, e o meu pastor falou assim para mim, aliás, no meio do caminho, quando eu estava indo até de ônibus, e no ônibus Deus começou a ministrar o meu coração, e falou comigo: olha, eu vou entregar uma obra nas suas mãos, porque eu escolhi você para ser pastor de ovelhas. E eu comecei a chorar naquele ônibus. Falei: Senhor, mas quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor me escolher? Quando eu cheguei na reunião de obreiros, lá na sede, no Templo Central, muitos pastores, muitos diáconos, obreiros, e ali o meu pastor presidente do campo leu uma carta de uma pessoa que mandou uma carta dizendo um monte de desaforo para ele e dizendo que se ele não saísse do lugar daquele lugar que ele estava, que ia tirar ele dali, ia tomar força aquele lugar. Infelizmente acontece isso, né, em alguns lugares. Quando eu vi o meu pastor lá na frente lendo aquela carta e a lágrima descendo, eu falei: tá vendo, Deus, eu não tenho condição de ser pastor, porque se o cara mandou uma carta dessa para mim, eu faço ele comer a carta. Eu vou descobrir quem foi e vou fazer ele comer a carta. Deus falou: fique quieto que você não sabe o que eu tenho para você. Aí na hora eu me aquietei. Eu tenho uma vantagem, eu posso estar um furacão, mas Deus falou comigo e eu paro.
E ali Deus falou, fique quieto que você não sabe o que eu tenho para você. Aí naquela mesma reunião, e quando foi na hora do almoço, que era o dia inteiro a reunião, quando foi na hora do almoço, o pastor da região que eu fazia parte, né, me chamou e falou, Gessé, tá precisando de um pastor lá em, acho que era Jardim Planalto, foi Jardim Planalto. E eu dei seu nome lá para... E o que você acha? Eu falei, pastor, se o senhor tivesse me perguntado isso ontem, eu ia dizer o contrário. Mas o senhor perguntou hoje, antes do senhor perguntar sobre isso, se Deus já falou comigo hoje 2 vezes. Aí ele, amém, graças a Deus. Como foi que Deus falou com você? Eu contei para ele, ele começou a rir, né? E aí eu comecei a pastorear a igreja, mesmo me achando insignificante, incompetente. E até hoje eu me acho insignificante. Porque eu faço confiando na presença de Deus, confiando no poder de Deus. No dia que eu deixei de ser insignificante, eu me arrebentei, né? Que eu achava que era eu que fazia a obra. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser um discípulo de Cristo. E como é que eu posso ser um discípulo de Cristo? Lucas 14, versículo 26, Jesus dá logo um conselho para quem quer ser um discípulo. 14 de Lucas, versículo 26. Grande multidão o acompanha. 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte isso aqui? É. Mas Jesus está mandando aborrecer o pai, aborrecer a mãe? Que história é essa? Jesus está nos ensinando aí a sermos imparciais, em prol do reino dele. Nós não podemos ter prioridades acima do reino dele. Acima da causa, acima do propósito, nós não podemos ter outra prioridade, nem pai, nem mãe, nem filho, nem mulher, nem emprego, nem dinheiro, nada nessa vida tem que estar acima do propósito de Deus para nossas vidas. Quer ser discípulo? Entenda isso. Renúncia. Quando ele fala renunciar, não é só renunciar ao pecado, mas é renunciar a muitas coisas minhas que eu queria, muitos privilégios que eu gostaria de ter em prol do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos será acrescentado. Jesus, irmãos, Jesus não chamou a gente para ser crente. Crente até o diabo é. A Bíblia diz que ele crê tanto que estremece, os demônios tremem quando fala o nome de Jesus. Mas Jesus nos chamou para sermos discípulos. Jesus conta com discípulos. Jesus não conta com crente para fazer a sua obra. Jesus conta com discípulos. E se você quer cumprir o propósito de Deus, se você quer ver a causa de Deus sendo realizada na terra, você tem que acordar para a vida e dizer, a partir de hoje, eu abro mão de tudo e eu me torno um discípulo de Cristo. Eu quero ser, a partir de agora, um discípulo de Cristo, em nome de Jesus. Jesus disse, eu tenho que deixar tudo. Não é que eu não vou mais amar minha mãe, não vou mais amar meu pai, não vou mais amar meus irmãos, não vou mais amar meus filhos, a esposa. Mas quando Jesus fala assim que eu tenho que priorizar, a prioridade para um discípulo, não é para o crente não, o crente está nem aí. Mas o discípulo é essa, é a causa, é o reino de Deus, é o propósito de Deus, em nome de Jesus. Em segundo lugar, João, capítulo 14,
e o versículo 15. Diz assim: se me amas, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha aqui, amados. Se você ama, você guarda o que Jesus ensinou para a sua vida. E se você guarda o que Jesus ensinou para a sua vida, como demonstração do seu amor por Ele, Ele vai se manifestar. Você quer ver milagres? A manifestação de Deus são os milagres nas nossas vidas. A maneira que Deus se manifesta na minha vida e na tua vida é através de milagres. Você quer ver milagres? Ame Jesus. Ame Ele verdadeiramente. E guarde o que Ele ensinou para seguirmos. As pessoas às vezes querem milagres, mas não querem o Senhor do milagre. O terceiro princípio que nós encontramos dentro desse para ser um discípulo, Lucas capítulo 10, versículo 28 ao 37. Lucas capítulo 10, versículo 28 ao 37, a parábola do bom samaritano. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 28 ao 37, diz assim: Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Não, Lucas 28. São os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Como afluísse as maldições, passou Jesus a dizer: essa é a geração... Não, tá... Botei errado a referência. Estou lendo errado. Ah, tá aqui. Eu estava lendo errado. Lucas 10, a partir do versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, e por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo.
certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Nós vimos aqui nessa parábola do bom samaritano, Jesus dando uma lição muito clara para nós. Nós vimos que aquele homem estava caído, ferido, foi atacado por assaltantes. São as pessoas que estão caídas diante de nós, são as pessoas que estão caídas no mundo. Mas ali passou o sacerdote e não parou para cuidar daquele homem, para dar atenção, porque o sacerdote estava muito ocupado com o culto que ele tinha que prestar a Deus. Depois passou o levita, e o levita também não pôde parar para dar atenção, porque ele estava muito preocupado com as coisas do templo que ele tinha que cuidar. Mas veio um samaritano e cuidou daquele homem. Não perguntou qual era a religião, qual era se ele era marginal, se ele não era. Simplesmente socorreu aquele homem. Esta é a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, não é louvor, não é grandes músicas, não é grandes músicos, não é liturgia. A obra de Deus é ganhar os perdidos para Cristo, lá onde eles estão. É curar o mundo enfermo, o mundo doente. O resto é só acessórios. Nós não vamos deixar de cultuar, de fazer a nossa celebração, de termos a ministração, de realizar os sacramentos. Não vamos parar com isso. Mas também nós não podemos deixar o mundo perdido, o mundo caído, as pessoas que estão no nosso caminho, doentes, saqueadas por Satanás. Nós não podemos passar de largo. Nós não podemos deixar para lá. Em nome de Jesus, é o que diz a palavra. Jesus disse: vai e faz o mesmo. Esse é o verdadeiro amor que Jesus ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você também tem que se amar. Tem pessoas que não são resolvidas emocionalmente e não conseguem se amar. E aí vai amar os outros, mas não se ama. Não adianta, né? Não adianta isso. E depois nós vimos outro princípio, que é João capítulo 15, o versículo 4. João 15, o versículo 4 e 5, ele diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então nós precisamos estar na videira. Nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar ao nosso ego, renunciar à nossa própria vontade e deixar que a vontade de Deus prevaleça. Ontem eu estava conversando com um irmão aqui, né? E falando para ele, falei: olha, esse negócio de ex, existe ex, o ex não sei o que lá, o ex vai dar testemunho, não existe ex, irmão. Se a pessoa não colocar Jesus no centro da vida, imediatamente ele cai de novo no mesmo pecado que ele estava. Não importa, não existe pecadinho nem pecadão para Deus.
Mas se Jesus não estiver no centro, o ex-bandido volta a ser bandido. O ex-drogado volta a ser drogado. O ex-alcoólatra volta a ser alcoólatra. Porque não existe ex. Existem pessoas que renunciam o pecado por amor a Jesus. Eu não vou fazer porque eu quero seguir a Cristo. Porque eu quero andar com Jesus. É esse o evangelho que Jesus ensinou. Aí o cara é ex, começa a dar testemunho, começa a ganhar dinheiro com o nome de ex. O ex-bandido, matador, estuprador. E ele chega no púlpito, dá aqueles testemunhos, fala de tudo que não presta. Aí ele fala um pouquinho assim de Jesus. Ele fala de toda a desgraça que ele já fez na vida. Mas depois ele fala um tantinho assim de Jesus. E não é por aí o caminho. Nós estamos aqui para falar de Jesus, das coisas que Jesus fez e faz, em nome de Jesus. Amém? Então nós temos que renunciar, obedecer a Cristo, amar o nosso próximo e dar frutos, frutificar. Agora, como é que nós fazemos discípulos? Aqui nós falamos o que é como ser um discípulo. Como é que eu vou ser um discípulo? Né? Renunciando, obedecendo, amando e dando frutos. E agora, como é que eu vou fazer discípulos? Em primeiro lugar, eu tenho que ser discípulo. No capítulo 15 de João, versículo 5, Jesus diz lá na última parte: sem mim nada podeis fazer. Se eu não colocar Jesus na minha vida, eu não vou conseguir fazer discípulos. Depois, ele diz aqui outro princípio. Primeiro, sendo discípulo. Segundo, evangelizando. Mateus capítulo 28. O Evangelho de Mateus, de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, ele diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Preste atenção, irmãos. Jesus disse que toda o quê? Autoridade. Toda autoridade. Sabe o que significa toda autoridade? Significa todo o poder. Existem poderes? Existe. Existem os poderes humanos. Existe o poder das trevas? Existe. Mas o poder que está acima de todos os poderes está em Jesus. Ele disse: toda autoridade, com a minha morte, com a minha ressurreição, eu tomei as chaves e agora eu tenho toda a autoridade. E depois ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele coloca aqui duas situações de discipulado. O primeiro discipulado é nós trazermos a pessoa para Cristo. É ensinar a pessoa a respeito da pessoa de Jesus. Você vai evangelizar, não é falando de você, não é profetizando para a pessoa. Tem gente que vai na casa de uma pessoa que é incrédula, que não conhece a Jesus, e quer evangelizar a pessoa, aí chega lá, profetiza: meu servo, tu é meu servo, e tarará. Isso aí não é evangelização, não. E nem é Deus também, não. Isso é presepada. Isso é presepada, isso é arrumação. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de arrumação. Deus não precisa de minha ajudinha, nem da sua ajudinha, nem do jeitinho brasileiro. Não é meu servo coisa nenhuma, está nas trevas, está no pecado, não conhece a Jesus, não é meu servo não, vai ser ainda. Aí eu tenho que falar de Cristo para ele. Eu tenho que comunicar Jesus. Eu tenho que dizer para ele: olha, Jesus morreu por você. Ressuscitou. Ele vai voltar para buscar a igreja. E você vai ficar de fora? Não, não quero ficar de fora. Como é que você pode participar disso?
entregando sua vida a Ele nesta manhã, nesta hora. A partir de agora, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, aí Ele vai te chamar de servo. Ele vai te chamar de filho. Eu vejo pessoas aí que vivem profetizando nas cozinhas dos outros para ganhar dinheiro mesmo. Eu sei presepada aí. Entendeu? Para fazer nome. E começa a ir na casa dos outros, e a pessoa toda errada, e ele dizendo que a pessoa está certa, meu servo, minha serva. Estuda a vida da pessoa todinha, fica inventando. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Profecia, irmãos, dons espirituais. A palavra de Deus diz que os dons foram dados para a igreja, para serem usados na edificação da igreja. A pessoa que está lá no mundo, que quiser experimentar dos frutos da mesa, eles têm que vir para cá também. Eles têm que conhecer Jesus para participar do banquete. Glória a Deus. Não adianta meio termo. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E o versículo 20 diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É o segundo ponto do discipulado. Evangelização e ensino. E depois ele diz aqui, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Você foi chamado por Deus, não tenha medo. Diga, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Não tenha medo. Deus quer levantar um exército corajoso, de homens e de mulheres corajosos, que não se afrouxe diante da batalha. Aleluia. Depois nós fazemos discípulos como? Sendo discípulo, evangelizando. 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo dá um outro conselho. Diz assim no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Agora vem o quê? O ensino. Eu evangelizei, eu sou discípulo, evangelizei, agora eu vou ensinar a palavra de Deus para o novo convertido. Aquela pessoa que aceitou Jesus, agora eu vou ensinar para ela a palavra de Deus. Eu vou ensinar para ela como andar com Cristo, como caminhar, como seguir a Jesus. Mas eu vou ensinar através da palavra, e depois no texto, a parte B, ele diz assim, tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Essas coisas não se ensina falando, se ensina praticando junto com o discípulo. Como é que o discípulo vai aprender com respeito ao seu procedimento? Como é que você procede? Como é que você age em determinada situação? Não adianta você ensinar com palavras e na prática você fazer outra coisa. Ele vai observar você, ele vai observar a sua vida, né? Propósito. Ele vai olhar se você prioriza as coisas de Deus mesmo. Se você é uma pessoa que está enganjado na causa. Depois ele diz aqui, longanimidade. Ele vai aprender como ser longânimo. Ele vai ver em você isso. E ele vai exercitando isso. Amor. Ele vai ver em você. Não adianta ensinar com palavras. Olha, irmão, você tem que amar assim, assim. Você tem que amar na frente dele para ele ver você amando. Poxa, você tem amor mesmo pelas pessoas, né? Perseverança. Ele está aí, ó. Leva pancada de todo lado, mas ele está firme no Senhor. Ele está presente, ele não desiste. Ele até se abate, ele até vai ao chão, porque o soldado está na batalha, ele pode até cair, mas ele se ergue. Porque a Bíblia diz 7 vezes cairá o justo e 7 vezes o Senhor o levantará.
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dando exemplo, ensinando a palavra e dando exemplo. E para concluir, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 4, Paulo diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E ele fecha dizendo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em outra versão diz aquele que o alistou para a guerra. Amém? Nós somos soldados e nós não podemos nos embaraçar, nós não podemos deixar que os embaraços da vida interfiram no nosso chamado, no propósito de Deus para nossas vidas, no cumprimento da missão, no exercício da causa. Deus chamou você, Deus me chamou, Deus nos chamou, Ele se responsabiliza por nós. Amém? Nós somos chamados, irmãos, a ser um movimento de discipulados. Não devemos deixar levar por atrapalhos que só servem para impedir-nos de cumprir o objetivo de Deus. Fala para Deus: Senhor, eu sou um soldado. Eu me alistei para a guerra. Tu me chamaste e eu atendi o teu chamado. Mostra na minha vida o que está me embaraçando. Aquilo que eu não consigo deixar, aquilo que eu não consigo tirar do meu caminho, aquele embaraço que eu não consigo me desembaraçar. Me desembarace, Senhor. Mas aquele que eu consigo, me dá força para eu me desembaraçar. Amém? Deus está chamando. Deus está arregimentando o seu exército. Deus está chamando você para sair do meio da multidão. Existe a multidão, existem os seguidores ocasionais. A multidão é aquelas pessoas que só seguem a Jesus atrás de bênção, atrás de cura, atrás de milagres. Os seguidores ocasionais é aqueles que aparecem esporadicamente, vêm pedir um conselho. Mas o discípulo é aquele que o sangue dá na canela e ele está ali. Pode chover canivete, ele está ali. Esse é o discípulo. Esse é o soldado. Esse é o guerreiro que Jesus quer. E eu quero desafiar você nessa manhã. Você quer ser esse guerreiro? Você quer ser essa guerreira? Se você quer ser esse guerreiro, se você quer ser essa guerreira, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você nessa manhã. Em nome de Jesus. Jesus não está chamando crente, Jesus está chamando guerreiros, guerreiras, homens e mulheres corajosos. Mesmo fraco, mesmo tendo pouca força. Não se incomode, Ele dá força. Ah, mas eu sou tão incapaz. Não se incomode, Ele capacita você. Ah, Senhor, mas tem coisa na minha vida que eu ainda não venci. Não interessa, Ele vencerá por você. A palavra de Deus diz: essa luta, essa batalha não é tua, mas é de Deus. Essa batalha que você não consegue vencer, ela não é tua, ela é de Deus. Deus já entrou na frente para lutar por você. Mas o propósito de Deus vai ser concretizado. O propósito de Deus será realizado na tua vida e na minha vida. E não tem demônio do inferno, não tem ser humano, não tem pecado, não tem nada que impeça de Deus levantar você como soldado valente, como uma soldada valente, uma guerreira, um guerreiro do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, fechar os olhos.